Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar sobre a tireoidite de Hashimoto, com os discentes Amanda Guimarães, Clara Aguiar, Daniela Bitoni, Lara Azevedo, Lucas Frota, Milena Pinheiro, Stephanie Thaís e Vivine Lima. Iremos apresentar esse trabalho para a docente Ana Maria Fernandes Menezes. Bom dia! Vou começar falando sobre o que é a tireoide de Hashimoto. Bom, a tireoide de Hashimoto é uma doença autoimune e sua principal característica é a inflamação da glândula tireoide e é causada por uma falha no sistema imunológico. Nessa doença, o corpo produz anticorpos contra as células da tireoide e vários desses causam a destruição dessas glândulas e diminuem sua atividade. Ela causa também uma produção insuficiente dos hormônios T3 e T4 e podem levar ao hipotireoidismo ou ao hipertireoidismo. Essa também é a principal causa de bócio, que é o aumento do volume da glândula tireoide, geralmente causado pela falta de iodo. Essa doença é mais frequente e abundante em mulheres, podendo ser de 10 a 15 vezes superior aos homens e atingindo crianças com menos de 6 anos. Bom dia a todos, meu nome é Clara Aguiar e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é uma doença autoimune. Essa doença, ela se caracteriza por uma desorganização do sistema imunológico, onde as células saudáveis são atacadas como uma resposta autoimune. E o tratamento varia de cada tipo de doença. São utilizados algumas terapias para controlar esse processo, né, da doença autoimune e para reduzir todos os sintomas. Além disso, as doenças autoimunes, elas podem causar complicações muito graves no organismo, desde a destruição de diversos tecidos, como alterações como o crescimento de alguns órgãos. Essas doenças autoimunes, elas podem ser divididas em doenças sistêmicas, que não afeta apenas um tecido e sim vários, e síndromes locais, que afeta um tecido específico. E, para finalizar, eu gostaria de destacar que existem mais de 80 tipos de doenças autoimunes. E dentre elas está a tireoidite de Hashimoto, no qual a gente vai falar mais um pouco sobre. Bom dia! Já que essa doença causa o hipotireoidismo, ela vai ter a maioria dos sintomas bem comuns. Os sintomas da fase inicial são palpitação, uma agitação extrema acompanhada de insônia, rápida perda de peso e fraqueza muscular. Como dá para ver no slide, tem uma lista dos sintomas na fase mais branda da doença, que seria uma falta de resistência física, fadiga, depressão, sensação de frio, ganho de peso, cabelo e pele seca, diminuição da voz, prisão de ventre e também unhas quebradiças, dentre outros sintomas. No estágio mais avançado da doença, a gente tem diarreia, ansiedade generalizada e ataques de pânico, inquietação e nervosismo, problemas em lidar com calor ou frio, sensação de aperto na garganta, inflamação e nódulos na tireoide. O diagnóstico é feito por uma dosagem de TSH. Os pacientes que têm anticorpos antitireoide, eles precisam fazer uma dosagem de TSH. É a partir da análise desse exame que é possível saber se os pacientes apresentam o eutireoidismo, hipertireoidismo subclínico, ou se já estão avançando para uma fase de hipotireoidismo clínico. A ultrassonografia também pode ser utilizada para o diagnóstico, só que tem que ter uma orientação específica do médico, porque em muitos casos, já que ele é um exame muito sensível para os nódulos, ele pode levar a uma confusão diagnóstica. Bom dia, gente. O tratamento da tireoidite de Hashimoto é feito com a reposição hormonal, onde é feito a suplementação do hormônio que a glândula parou de produzir. O paciente precisa tomar doses de levotiroxina, mas essas doses variam de acordo com o grau de deficiência da produção desse hormônio.
Outros fatores que também podem variar a dosagem do hormônio as características do indivíduo, como peso, altura, idade, se é homem ou se é mulher. O paciente também precisa ter um acompanhamento periódico com seu médico. E além da medicação, ele também precisa se exercitar, comer bem, dormir bem e evitar o estresse. Vou falar um pouco sobre a prevenção. E infelizmente não há como se prevenir a tireoide de Hashimoto, pois ela depende do sistema imunológico produzir ou não anticorpos. Porém, esses anticorpos provocam a destruição da glândula e a redução da sua atividade, o que pode levar a ter hipotireoidismo por carência da produção dos hormônios T3 e T4. E a maneira mais importante para a formação desses hormônios é a injeção adequada do iodo, que é um composto presente no sal de cozinha, bacalhau, frutos do mar, mas o seu uso exagerado pode impactar a glândula e desencadear o hipotireoidismo. Bom dia. Vou falar agora um pouco sobre os fatores genéticos e físicos que influenciam no aparecimento da doença. Antes de explicar um pouco sobre esses fatores, é importante saber que a patogênese dessa doença ainda não foi completamente esclarecida, ou seja, ainda não sabemos como é o processo que ocorre desde a produção dos anticorpos até o seu ataque na glândula da tireoide, sendo esse um comportamento de uma doença antiimune, pois estaria considerando a glândula da tireoide um antígeno dentro do nosso próprio corpo. Prosseguindo, os fatores genéticos que são supostamente desencadeados são através de mutações nos antígenos leucocitários humanos, que são os HLA, conhecidos também como Human Leukocyte Antigen, no inglês. Na imagem ao lado aí, nós podemos ver o corpo de um cromossomo, o cromossomo 6. Ele está dividido em grupos, que é o HLA, o HLA-C, o HLA-B, HLA-DR, HLA-DQ e HLA-DP. No caso da doença da tireoidite de Hashimoto, os que podem ser afetados são o HLA-DR3 e o HLA-DR5 ou o HLA-DR3 e o HLA-B8. Outros fatores também que podem acabar acarretando na doença são os problemas com os genes reguladores das citocinas, ou seja, as células que são responsáveis por estimular com que os leucócitos ataquem os antígenos liberam as citocinas exageradamente, fazendo com que o ataque células saudáveis. Isso sendo um problema que pode ser um dos principais causadores. Já os fatores físicos que podem acabar desencadeando essa doença podem ser infecções, a ingestão inadequada de iodo, como no slide do tratamento explicou, ou então as deficiências hormonais, como a deficiência de estrógenos no corpo humano e uma causa muito comum que é o tabagismo. Bom, como o Dani disse, a tireoide de Hashimoto acontece quando o próprio corpo desenvolve anticorpos contra a glândula tireoide, que é uma reação autoimune. Na maioria das vezes, os anticorpos são contra enzimas existentes na glândula ou contra tireoglobulina, que é uma proteína muito importante na tireoide. Ela vai acontecer geralmente em mulheres ou em pessoas que possuem parentes com caso. Dependendo das características da doença, outras glândulas podem ser envolvidas e na maioria das pessoas acabam desenvolvendo o hipotireoidismo. Algumas das curiosidades é que o hipotireoidismo ele pode ser diagnosticado em recém-nascidos pelo teste do pezinho e não se pode confundir hipotireoidismo com hipertireoidismo, porque as disfunções são opostas. Enquanto no hipo existe diminuição da produção de hormônios, no hiper há o aumento. E se estiver usando a medicação regularmente e mantendo os níveis de TSH dentro dos valores normais, quem tem hipotireoidismo pode levar uma vida saudável, feliz e completamente normal. Qual é a diferença entre a tireoide hipoativa e a tireoide hiperativa? Bom, como nós sabemos, a glândula tireoide está localizada na parte anterior do pescoço.
Ela é de suma importância para os sistemas e órgãos do corpo, porque ela produz hormônios importantíssimos para os seus desenvolvimentos. Quando essa produção de hormônios é afetada, a gente tem uma doença, que pode ser o hipotireoidismo, que é causada pela glândula tireoide hipoativa, e o hipertireoidismo, que é quando a glândula está hiperativa. Enfim, mas qual é a diferença dessas duas doenças? No hipotireoidismo, há a produção de pouco hormônio, menos do que deveria. Já no hipertireoidismo, há uma produção exagerada desses hormônios. E também os sintomas de cada doença são diferentes. Ambas as doenças causam efeitos muito ruins para o paciente, efeitos que afetam diversos órgãos e sistemas do corpo dele, exatamente porque essa glândula está ali atuando diretamente em diversos órgãos e sistemas. E essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Os integrantes do grupo são esses. E muito obrigado pela atenção.